Bom dia, Silvane. Bom dia, irmão Lezé. Bom dia, pastor. Bom dia, igreja. Irmãos, nós temos chegado hoje já à 11ª lição desse trimestre, em que estamos crescendo juntos no aprendizado dos 10 mandamentos, e tem sido realmente um tempo de grande edificação para as nossas vidas. Parece que os 10 mandamentos foram escritos para o dia de hoje, e não apenas parece, como de fato foi, porque é palavra de Deus, e a palavra de Deus nunca fica velha, ultrapassada, retrógrada. Então os 10 mandamentos, mais do que nunca, eles estão em pauta nos dias de hoje. E hoje a gente chega no 10º mandamento. A gente vai ter ainda mais 2 lições pela frente, mas dos 10 mandamentos nós chegamos hoje ao 10º. E o verso 17 de Êxodo 20 é onde encontra-se registrado este mandamento. Assim nos diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Pois bem, o 10º mandamento, para fechar assim essa lista de 10 mandamentos dados por Deus a Moisés, é: não cobiçarás a casa do teu próximo. E o título da lição de hoje é Olhos Cobiçosos. E aí vem algumas perguntas para a gente assim introduzir o estudo desta manhã. Qual é a nossa reação quando a gente percebe que o nosso vizinho comprou um carro novo? Ou como a gente reage quando o nosso vizinho está reformando a sua casa? Ou até mesmo, como que a gente reage, Marcelo, quando um vizinho bem próximo está fazendo aquele delicioso churrasco e aquele cheiro alcança a nossa casa? Como que a gente reage a essas situações? É disso que trata o 10º mandamento. As nossas reações diante das coisas do nosso próximo. E um importante destaque aqui nessa introdução é que esse desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa, embora seja agora um mandamento que vem em último lugar, é o 10º, falando que não podemos cobiçar nada do nosso próximo, esse mandamento que tem por intenção nos impedir de dar lugar a esse desejo ardente de possuir alguma coisa, isso está por trás dos outros 9 mandamentos anteriores. E eu fiquei, confesso aos irmãos, bastante assim impressionado de ver a maneira como o autor da lição, ele conseguiu ver em cada um dos 9 mandamentos anteriores, esse último mandamento trazendo implicações, e daí esse mandamento está em último lugar, não ser por acaso, porque é como que para fechar toda uma lógica que o próprio Deus vinha trabalhando. Enquanto que os 9 mandamentos são ações, expressões, feitos, ou seja, são atos realizados externamente, o 10º mandamento, ele prescreve contra todos os desejos gananciosos em nosso íntimo. São os sórdidos desejos do nosso interior. O desejo incontrolado de bens, honras ou riquezas
São atos internos de um coração desejoso em possuir a qualquer custo e são pecaminosos, tanto quanto os atos externados nas ações ditas nos 9 mandamentos anteriores. A cobiça é uma ambição da carne, aonde o ganancioso não consegue distinguir pessoas de coisas. E existem 2 tipos de cobiças. Existe a cobiça concreta, que é a cobiça de coisas, é querer as coisas do outro, bens, calçados, o carro, a casa, até mesmo a mulher do outro, o marido da outra, os filhos do outro, a beleza do outro, coisas concretas. É um tipo de cobiça concreta. Mas existe também a cobiça abstrata. O que é uma cobiça abstrata? É quando se quer ou se deseja os sentimentos, as aptidões dos outros. Quando se deseja o carisma do outro, a inteligência do outro. E eu diria que, Silvânia, até mesmo a elegância do outro. E até mesmo, irmão Eliezer, as virtudes espirituais, elas podem se tornar um tipo de cobiça abstrata. Porque, embora as virtudes espirituais, lá de Gálatas 2:20, ela seja uma exigência para todo cristão, mas eu posso querê-las tão somente porque o outro tem. Querer a paciência que alguém tenha tão somente porque a paciência do outro me incomoda. Não porque eu pense que a paciência é uma virtude que eu preciso também ter. Mas percebe como que a cobiça ela vai muito mais além de coisas. Diz respeito ao estado de espírito, diz respeito às habilidades e, como disse ainda há pouco, até mesmo a elegância, né, de certa pessoa que aquilo me incomoda e eu quero aquilo para mim. Quem não consegue obedecer ao 10º mandamento, o autor do estudo, ele faz essa defesa aqui: dificilmente obedecerá aos outros 9, pois a cobiça motiva como uma mola propulsora a desobediência ao decálogo no seu todo. E aí ele cita os 9 mandamentos anteriores, por exemplo: os olhos cobiçosos desejam além daquilo que Deus pode nos dar e buscam outros deuses com a finalidade que lhes deem muito mais. Os olhos cobiçosos desejam manipular ídolos, pois assim demonstram poder sobre entidades e seres humanos. Os olhos cobiçosos mentem até utilizando o nome de Deus para conquistar coisas ou pessoas. Os olhos cobiçosos trabalham sem parar, sem descanso, sem lazer, sem respeitar um dia de descanso. Os olhos cobiçosos desonram pessoas, até aos pais, se estes forem empecilhos para suas conquistas. Os olhos cobiçosos matam. Os olhos cobiçosos adulteram tudo, inclusive a fidelidade conjugal. Os olhos cobiçosos roubam, pois seu desejo não tem limite. Os olhos cobiçosos mentem, ainda que cause dano moral ao próximo, só para conseguir realizar seus prazeres de consumo. De forma que o 10º mandamento, ele censura o culto às coisas e o culto às pessoas. E o Senhor Jesus advertiu muito bem que a vida de um homem não consiste na abundância daquilo que ele possui. O derradeiro mandamento consiste em nos precaver de que, ainda que os olhos nos traiam, o coração não deve ser contaminado pela cobiça. Os olhos são a janela da alma. E a Bíblia nos diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz, mas se os olhos forem maus, tudo mais ficará comprometido.
Os olhos são como que, de fato, uma janela da alma. O que atrai os nossos olhos tem uma grande chance de afetar e atingir o nosso coração. Irmão Eliezer, o inimigo sabe disso, será? Com certeza. Ele sabe e ele trabalha baseado nessa ferramenta. Não é? É uma brecha que, se ele encontrar, é por ali que ele entra. Silvane, a gente vive num mundo onde o marketing ou a merchandising, ela trabalha muito com esse visual, para explorar isso, para despertar no ser humano um desejo por algo a partir daquilo que ele vê. Você consegue ver isso mesmo presente hoje, principalmente nas publicidades, nos comerciais, né, das mais diversas marcas? Você acha que isso realmente procede? É uma ferramenta e tanto? O que os nossos olhos veem, de fato, é visto como um grande fator de convencimento? Sim, pastor. Como o senhor falou, essas grandes, né, marcas, empresas, sejam elas dos mais variados gêneros, né? A gente não pode falar só de vestuário, tem um gênero alimentício, né, automobilístico, todos esses gêneros, eles vão justamente no visual, no que você vê. Ele vende pelo que ele está mostrando a você, e aquilo acaba interiorizando no ser humano o desejo de ter, mesmo que não precise, né? Mesmo que ele já tenha até um produto similar, mas pode ser um pouco mais antigo, mas infelizmente, né, as mídias hoje, né, a gente fala não só mídias de celular, mas todas essas mídias tecnológicas que nós temos acesso, elas trabalham fazendo com que venhamos a querer mais, sempre mais. Verdade, né? Isso está muito presente no mundo hoje que a gente vive, voltado para o consumismo, aonde a ideia de que o prazer está nas coisas e está em possuir as coisas, de modo que a gente precisa então estar sempre vigilante. Pois bem, o nosso estudo hoje ele vai nos apontar algumas verdades, e a primeira que traz para a nossa reflexão é que não cobiçar é uma luta pessoal para que os olhos não contaminem o coração. Não cobiçar é uma luta pessoal. Cada um de nós estamos envolvidos nessa batalha, estamos envolvidos nessa guerra, e nós precisamos sair vencedores, e precisamos ser vencedores dia após dia. Se é uma luta, a gente não tem trégua, a gente não tem como descansar dessa luta. É uma luta frequente, é uma luta constante, é uma luta que envolve aquilo que está além de nós. Paulo disse lá aos Efésios 6 que a nossa luta é muito mais do que contra a carne. Ela é contra também os seres espirituais da maldade. Mas ela também envolve a nossa própria carne, a nossa própria natureza. Há uma luta dentro de nós, a carne contra o espírito e o espírito contra a carne. E daí eu entender que essa primeira verdade que o autor do estudo destaca aqui, ela é realmente de fundamental importância. Até que a gente admita que a gente está envolvido nessa luta pessoal e que, se a gente não vigiar, nós seremos envolvidos pela cobiça quando menos percebermos. Se a gente não admitir isso, a gente estará dando um grande passo para uma derrota e quebrarmos esse mandamento, o que vai implicar inclusive na quebra talvez de muitos outros. É por isso que os nossos olhos eles são fundamentais, e para que a gente possa cumprir esse 10º mandamento, a gente precisa ter aquela determinação de Jó. Sabe qual foi a determinação de Jó? Jó 31, verso 1 a 4, Jó disse o seguinte: fiz acordo com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças, pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas?
não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem o mal? Não vê ele os meus caminhos e não considera cada um dos meus passos? O que Jó está aqui dizendo é o seguinte: eu fiz um acordo com os meus olhos. Não olharei com cobiça para as moças, para as mulheres, porque tem alguém que está me vendo, tem alguém que está me olhando. Talvez uma outra pessoa não veja que eu esteja olhando, mas tem alguém que os olhos dele estão sobre mim o tempo todo. E é isso que ele diz no verso 4. Não vê ele, Deus, os meus caminhos e não considera cada um dos meus passos? Por isso que é uma luta pessoal de controlarmos a direção dos nossos olhos. O maior vencedor não é aquele que vence os outros, mas é aquele que vence a si mesmo. O 10º mandamento é um alerta para essa batalha interna dos olhos com a alma. No jardim do Éden, tanto a árvore da vida quanto a árvore da ciência do bem e do mal foram objeto do desejo dos olhos cobiçosos de Adão e Eva, ainda que um desses desejos fosse necessário, o outro era cobiça. A cobiça ela está presente em muitos episódios da Bíblia e nos mostrando as suas consequências. Em 1 Reis, por exemplo, o rei Acabe, ele voltou os seus olhos cobiçosos para a vinha de Nabote, com tamanha intensidade que gerou no seu interior um desgosto tão grande, capaz de tirar-lhe a vontade de comer. 1 Reis 21, de 1 a 7. Acabe foi tomado por uma cobiça pela vinha de Nabote, sendo que Acabe podia ter quantas vinhas ele quisesse e em tantos outros lugares, mas os seus olhos cresceram sobre a vinha de Nabote, que ele perdeu a vontade de comer. Ele ficou deprimido, depressivo, controlado por esse desejo pecaminoso. A gente olha também para Josué capítulo 7 e vê que os olhos cobiçosos de Acã travaram uma luta pessoal a ponto de encontrar justificativa para a sua ganância. Talvez tenha pensado no futuro da sua família, naquela conquista da cidade de Ai. A ordem de Deus, a cidade de Ai foi a segunda cidade tomada assim que o povo foi conquistar a terra prometida. Tomaram a cidade de Jericó e na cidade de Ai, a segunda cidade na terra prometida que eles estavam conquistando. Na cidade de Jericó, Deus havia dito: recolham os objetos preciosos da cidade e vocês poderão ficar com eles. Esse foi um mandamento, uma ordem para Jericó. Mas para a cidade de Ai, já que Ai era uma cidade muito idólatra, a ordem de Deus era: não apanhem nada da cidade. Queimem todos os objetos, sejam eles valiosos ou não, na cidade de Ai. Ninguém pode pegar um pedacinho de ouro que seja, é para destruir tudo. E aí Acã, ele, pela cobiça dos olhos, é o que o autor aqui diz, talvez pensando na previsão para a sua família, pensando para um futuro, ele começa a recolher numa sacola alguns objetos, alguns utensílios valorosos, talvez pensando para o bem, para o futuro, mas estava ali quebrando uma ordem de Deus, motivada pelos seus olhos. E a consequência foi que Acã e toda a sua família morreram tragicamente pela desobediência. Acã confiou em seus olhos e não na provisão do Senhor. Ainda nos dias de hoje, pessoas pensam como Acã. Acã pensou: isso está aqui, quem vai usar isso aqui? Né? Achado não é roubado. É um pouco do que conversamos domingo retrasado. Os olhos cobiçosos desta geração hoje fazem fila para comprar
para comprar talvez as coisas de última geração, porque os olhos cobiçosos não desejam apenas aquilo que é estritamente necessário para o sustento pessoal e familiar, mas sim naquilo que possamos acumular para um futuro próximo. A única forma de obedecer ao 10º mandamento é ter um descanso tão intenso no Deus sustentador que não haverá espaço no interior de nosso ser, ainda que os olhos atuem para a cobiça. É termos verdadeiramente a coragem de tomar a atitude de Jó. A atitude de Jó é o ponto de partida, fazermos um acordo com os nossos olhos, não olhar com cobiça para coisa alguma ou para pessoa alguma, e entendermos que esse acordo não pode ser quebrado. E é uma batalha, uma luta que travamos, a qual nós precisamos estar o tempo todo vigilantes. Um soldado numa batalha ou um soldado numa luta, ele não pode cochilar, precisa estar o tempo todo vigilante. E devemos ter isso em mente para que a gente não seja derrotado pelos nossos próprios olhos. Em segundo lugar, irmão Eliezer, não cobiçar é uma luta para que a inveja não invada nosso coração pelo sucesso do nosso próximo. Como é que isso funciona? O que o irmão pode trazer para nós? Bom, irmão, nós vemos que quando ele fala na questão da cobiça, né, de almejar aquilo que é do próximo, e ele fala que assim, a raça humana é dominada por um espírito de concorrência. Então nós vemos que nós estamos vivendo em tempos de concorrência, e quando nós pensamos nessa concorrência, nós caímos nessa questão da inveja, da competição. E ele continua falando aqui, o 10º mandamento, que exorta a não cobiçar a casa e tão pouco a mulher do próximo, desde muito pequeno o ser humano cresce com desejo de competição para ser melhor que o outro. Irmãos, nós vemos isso aí, é natural quando nós estamos no colégio, né? As crianças têm aquele desejo de querer ter aquilo que é do outro, almejar, e nós vemos que temos que trabalhar com isso aí, porque nós vemos que isso é uma luta, e essa luta é constante. Mas ele também fala, nós, não só as crianças, ele fala na questão dos brinquedos, né? Que as outras, na escola, na faculdade, não é raro encontrar alguém que queira mostrar suas melhores notas das avaliações para expor colegas que obtiveram notas menores que a média educacional. Até quando Deus opera milagrosamente na vida de outro, existe a possibilidade que irmãos ou irmãs travem batalhas aflorando a inveja por causa das conquistas do próximo. Então nós vemos que na faculdade também, nós sendo já adultos, né, passamos por essa situação. Estudamos e fazemos uma prova e depois vemos alguém mostrando uma nota bem superior à nossa, e nós não podemos deixar isso levar à cobiça. Eu entendo que nós devemos fazer o quê? Estudar para que possamos também tirar uma nota que seja adequada e não cobiçar aquilo que o irmão tirou, porque se ele tirou é porque ele realmente estudou. Então não vejo aí questão nenhuma. E também fala, desejar o fracasso de alguém. Irmãos, tem pessoas que desejam muito o fracasso das pessoas, querem de qualquer maneira que a pessoa fracasse e venha à ruína. Ele fala que também é um meio de cobiçar. Não cobiçar as coisas alheias é um comportamento esperado de todo aquele que segue os 10 mandamentos da lei de Deus, pois é uma ação baseada em um dos 7 pecados capitais. Então nós vemos que a inveja, ela é um dos pecados, e nós não podemos invejar nada que é do outro, de maneira alguma.
A infelicidade de Caim tinha uma justificativa, o sucesso de seu irmão Abel, pois ele tinha produzido algo bem melhor que ele, capaz de agradar ao coração de Deus. Os olhos cobiçosos de Caim produziram inveja. Não há nenhum tipo de problema quando alguém se esforça para ser o melhor da turma, do trabalho e até na igreja. O pecado confrontado pelo 10º mandamento é quando alguém fica infeliz pelo sucesso do próximo, ou se descobre que existe alguém melhor no desempenho das tarefas. Então nós vemos que isso é muito comum no setor de trabalho, as pessoas disputarem também a questão de que ele é o melhor e que o fulano não faz igual. Então nós vemos que também ele está aí invejando aquela função, invejando a situação da pessoa. E aí nós vemos que Caim, ele caiu em contradição, porque Deus quer o melhor, mas o melhor com sinceridade. E aí Caim achou que por Deus ter aceito a oferta de Abel, a dele seria ruim. Ele colocou no seu coração a inveja e aí ele causou um homicídio. Mas também nós vemos aqui que um relato muito interessante quando Miriam questiona a presença de Moisés diante de Deus. Deus tinha um relacionamento muito importante com Moisés. E quando Deus chamava Moisés, conversava com Moisés, Moisés estava atento àquilo que Deus falava. Miriam chega a um ponto que ela fala assim: mas Senhor, por que o Senhor só fala só com Moisés? Não fala comigo, não fala com Arão? E Deus fala com ela: olha, Moisés foi um profeta escolhido para conduzir o meu povo e pelo qual eu tenho essa intimidade para falar com ele. Então nós vemos que Miriam teve as consequências ali, né, um desastre muito grande, porque invejou uma coisa que realmente Deus já tinha comissionado com Moisés. Quando Deus chama Moisés lá para poder retornar, Deus tinha escolhido Moisés para poder liderar, e não Miriam e nem Arão. Na questão que quando Moisés fala que tinha dificuldade, ele falou: não, eu vou colocar Arão para que possa te auxiliar, mas quem vai ser o líder vai ser você. Não importa se você é gago, se você não consegue isso, mas você vai ser o líder. Aí nós vemos que cresceu aí uma inveja, não é? Nesse contexto aí. Também nós vemos a inveja mata. Asaf invejou até a prosperidade dos ímpios. Irmãos, Asaf falou assim: olha, os ímpios têm corpo belo, os ímpios não sofrem, os ímpios não têm fardo. Irmãos, muitas vezes nós ouvimos pessoas falar assim: olha, eu sou um cristão dedicado, eu sirvo a Deus 24 horas e passo por tanta coisa, mas o meu vizinho, ele não serve a Deus, não tem temor a Deus e vive uma vida totalmente num bem-estar. É como o pastor mencionou, ele faz um churrasco, ele troca de carro. Irmão, não cabe a nós julgar essa questão, irmãos. Não está a nossa altura. Nós devemos entender que Deus dá aquilo que nós merecemos. Então nós temos que acatar a vontade de Deus e não se deixar levar por essa questão de olhar e querer cobiçar, querer ter aquilo que a pessoa tem, porque cada um tem aquilo que Deus merece, cada um tem aquilo que Deus concede. Então não podemos embarcar nessa questão de querer ter de qualquer maneira, só porque o irmão tem. Não podemos. O 10º mandamento é claro, quando diz que é pecado cobiçar a casa do próximo. Isso implica em dizer que não se deve ter olhos cobiçosos no lar, na família, no patrimônio, saúde, filhos, conquista. Irmão, quando eu estava lendo aqui, eu lembrei de uma situação. Na minha casa nascia 2, 2 e 2. Eu não sei se naquela época alguém tinha essa inveja de querer ter 2 filhos, porque lá em casa vinha 2, depois vinha mais 2. Imagina hoje nesse mundo que nós estamos vivendo, que pessoas querem reduzir os filhos. Imagina se viesse 2 filhos gêmeos,
depois mais 2. Será que alguém teria assim uma inveja daquela família de querer adquirir tantos filhos assim, numa situação que nós vivemos hoje? Então nós vemos que temos que tomar muito cuidado nessa questão. Não há problemas em desejar e trabalhar para ter algo que se compare aos bens de alguém. Não tem problema nenhum, desde que nós trabalhemos. O trabalho é para todos, irmãos. Então nós vemos que nós temos que trabalhar para alcançar. Mas se não alcançar aquilo que o vizinho tem, não há de reclamar, não há de questionar, porque é o que Deus nos concedeu. Deus nos deu da maneira que Ele bem entende. O pecado não é querer algo idêntico, mas cobiçar o que pertence ao próximo. Irmão, tem pessoas que falam assim, eu quero, faz igual criança, eu quero, tem que ser igual de um fulano de tal. Imagina, irmão, nesse tempo que nós estamos vivendo, se almejarmos querer um veículo novo, todo mês o fulano troca, eu também vou trocar. A que ponto eu vou chegar? Então nós temos que entender que Deus dá a medida que nós assim merecemos. O último mandamento também exorta que é pecado cobiçar a mulher do próximo, enquanto que o 7º mandamento é um ato. O 10º mandamento vai muito mais além, pois diz que é pecado desejar a mulher do próximo internamente. É comparar-se e ficar insatisfeito pelo que a esposa do vizinho faz e a sua não consegue fazer. Desejar a mulher do próximo é abrir caminho na lama que conduzirá até o adultério. Irmãos, nós temos visto, tem muito acontecido, pessoas desejarem a família do próximo, desejarem a mulher do próximo. Ele fala aqui que é totalmente fora, que é totalmente contramão esse tipo de coisa. Eu conheci um amigo que ele falou o seguinte, ele dizia que tinha uns olhos que ele olhava para uma pessoa e não conseguia manter um pensamento puro. E ele interpretou aquela questão de se os seus olhos forem maus, que você arranque. Irmãos, ele pediu a Deus que tirasse a visão dele para que ele pudesse manter uma pessoa firme diante de Deus. E aconteceu. Aconteceu porque há pouco tempo, conversando com o filho dele, ele falou assim, meu pai perdeu a visão. Irmãos, às vezes nós não sabemos conduzir o nosso pensamento e falamos coisas que às vezes não condizem ao entendimento, à vontade de Deus, e às vezes as coisas acontecem e a gente paga muito caro, um preço muito alto nessa questão. Davi, da sua janela, abriu seus olhos cobiçosos até encontrar a mulher de Urias. Irmãos, outra questão. O povo estava em guerra, o povo estava em batalha. Urias tinha saído para guerrear, para defender o próprio rei Davi, o seu exército. E aí Davi, no seu tempo que estava, podemos dizer, seu tempo que estava sobrando, porque esse é sobra de tempo, tá? Ele consegue olhar e perceber a mulher de um homem que era o homem de frente que ele tinha. Era um homem que tinha todo compromisso com ali o exército de Davi. E ele olha e não consegue ficar só no olhar. Ele manda apanhar aquela mulher. O pior, que ele manda apanhar. E aí nós vemos, irmãos, que depois nós vemos a tragédia na vida de Davi, que foi tão grande, foi imensa, poderia ser evitada, mas ele não conseguiu dominar os seus olhos, não conseguiu, porque, irmãos, o olhar é simplesmente, o problema é manter-se olhando naquilo que se vê, porque ninguém consegue passar por algo e não ver.
Mas o problema está naquela questão de você olhar e permanecer e querer fazer com aquilo encaixe na sua mente, e você entra numa luta e você vai acabar perdendo, porque o inimigo quer realmente nos destruir. Vemos também na vinha, né, de Nabote, né, como nós vemos já no princípio, né, ele ficou até um pouco abatido, e ele tem ali por perto a sua mulher, que era uma mulher realmente, né, que cobiçava, e ela, quando soube dessa questão, ela entrou em ação. É como se diz, se o inimigo, ele ouve, se nós falamos, ele vai agir e vai nos atrapalhar. E aí nós vemos que ela falou, de qualquer maneira você vai conseguir essa vinha. E ela colocou os esforços malignos, desempenhou e deu a vinha a ele. Nós vemos que aí há um momento que não podemos deixar que essas coisas venham atrapalhar a nossa vida. Nós temos que entender que a nossa mente, a nossa visão, o nosso foco tem que ser no autor e consumador da nossa fé, para que não venhamos cair em tentação. Paulo diz, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Que Deus possa assim abençoar, irmãos. Pois bem, Silvânia, mas é possível desejar sem cobiçar? Uma coisa, pastor, é a gente querer alguma coisa normalmente, porque eu achei linda aquela planta. Uma coisa é eu cobiçar aquela planta, né? Então, a gente pode, né, desejar algo que não se torne algo que seja cobiça, né? Que nem acontece às vezes, eu queria tanto ter aquela panela que frita sem óleo, até porque a minha saúde, né? A gente pode diminuir o óleo na hora da fritura. Então é um desejo, uma vontade. Mas cobiçar, nossa, eu fui na casa do irmão, aquela panela que ele tem sem óleo é muito boa, né? Eu não vou sossegar enquanto também não tiver uma. Aí muda de figura. Aí muda o sentimento. A gente tem que entender, irmãos, que a revista é clara aqui, que ela fala que a cobiça ela é interna. Ela é um sentimento que a gente não pode ficar jogando para o próximo. Ela é interior, ela vem do nosso coração. Então ela nasce, infelizmente, dentro do nosso interior, do nosso coração. E ela provoca um caos muito grande, porque esse desejo da cobiça, ele é caótico, né? O autor, ele fala muito bem isso, que quando os nossos olhos se tornam cobiçosos aquilo, ele traz, né, um transtorno muito grande. E como o próprio irmão Eliezer, o pastor já falou, esse transtorno, ele pode ficar psíquico. Ele ainda pode afetar grandemente a saúde de uma pessoa, ao ponto daquela pessoa ficar doente, porque ela não conseguiu aquilo. Ou ela vai ficar doente porque ela vai querer aquilo ao máximo, ela vai dar além do que o seu corpo suportaria, né? No quesito trabalho, como o pastor falou, né? Ele não respeita o trabalho, ele trabalha além para conseguir aquele objeto de desejo. Como ele também, né, ele pode ficar doente emocionalmente porque ele não conseguiu. O autor tem uma frase aqui que ele fala que esta geração tem valorizado muito mais as coisas do outro, ou seja, do próximo, e desvalorizando o que Deus nos concede. Então, o que Deus concede a nós, irmãos, é o melhor. O problema é que às vezes nós não achamos aquilo melhor. E aí eu sempre vou querer mais, eu vou querer mais. E esse caos que se instala dentro do meu coração, dentro da minha mente, é que vai acabar fazendo com que eu possa ficar até doente, né? Mas esses valores, né, essas vontades sórdidas, eles se tornam pecado. Isso que a gente também tem que entender. A cobiça é pecado, né? Eu vou dar até 2 exemplos que aconteceu comigo essa semana. Eu estou atrás de um fogão a lenha, pastor, porque eu gosto de fogão a lenha. Não fui criada na roça, mas toda vez que eu chego numa roça, eu vejo um fogão a lenha, eu fico assim, que bacana,
né? Que vontade de comer uma comida de fogão a lenha. Então eu estou falando com o Fábio, olha, ó, vou colocar um fogão a lenha aqui. E aí eu estou pesquisando fogão a lenha, irmãos. Eu gosto muito de fazer pesquisa. Então eu já fiz a pesquisa que se eu comprar dessa forma aqui, eu vou pagar mais barato, dessa daqui eu pago mais caro. Então, e aí tem 2 anos, pastor, não, perdão, 1 ano que eu estou olhando um fogão. E ele lembra um fogão de verdade, irmãos. Você vai olhar assim, ele lembra um fogão. E eu ainda comecei a pensar, será que era um fogão desse que tinha antigamente, né, naquelas casas em 1950, 1960, em que ele lembra um fogão esmaltado e você coloca, você vai abrindo, né, os compartimentos, vai colocando lenha, né? E aí eu comecei a ver tutoriais de internet, porque é mais barato comprar esse fogão do que você mandar fazer um. E aí eu fui olhar um tutorial, irmãos, e eu descobri que uma pessoa eu estou assim, que voz parecida com de fulana, parece fulana no tutorial, só que eu só estou ouvindo a voz, e ela mostrando o fogão. E aí eu descobri que é uma amiga minha, que mora no Rio, mas tem muitos parentes aqui em Itaperuna, quando eu fui olhar o nome. E aí eu mandei uma mensagem, olha que legal, eu estava vendo o seu tutorial do fogão, me conta como é que é esse fogão. Isso não é inveja, não é cobiça, porque eu nem sabia que ela tinha esse fogão, né? Então isso é um desejo, isso pode acontecer. Mas uma coisa é, olha, a irmã comprou aquele fogão, então eu vou querer. Não, se ela comprou o fogão é muito bom, né? Então eu vou trabalhar dobrado para ter esse fogão. E pelo contrário, eu já descobri que ele fica até mais barato do que mandar fazer um fogão, pastor. Então, uma coisa é desejo, outra coisa, irmãos, é realmente nós ficarmos doentes por causa disso, né? E a outra, a irmã está até aqui na igreja, mas ela nem sabe, mas eu já fiquei sabendo que alguém pintou o banco de branco, né? Já botou almofada, e eu falei assim, acho que eu vou bem pedir uma foto para ver como é que ficou, para ver se ficou legal mesmo, né? Porque eu estava assim, o que eu vou fazer? Vou invernizar o banco? Eu vou partir o banco no meio? Eu estava pensando o que eu ia fazer com os bancos. E aí falaram ontem, olha, a irmã aqui da nossa igreja pintou o banco de branco, né? Lixou o banco todinho, pintou de branco, botou almofada. Eu falei, deve ter ficado muito lindo, vou pedir uma foto para ela, para ver como ficou. Irmãos, isso não é inveja. Isso é ver se ficou bonito, né? Se a gente for parar para pensar que tudo se torna uma cobiça, a gente também tem que tomar cuidado. Diferente eu falar assim, olha, eu não vou sossegar enquanto a irmã não me mandar a foto do banco. Eu ainda nem pedi, né? Eu não vou sossegar, não tem isso, né? Então, o desejo, ele faz parte do nosso ser. O que não pode é você botar ele acima, né? Do que realmente ele vem para você, tá? Lucas, né, ele fala ele descreveu, né, uma parábola do Senhor Jesus em Lucas 12, 13, 21, em que havia um homem, em que quando ele também, às vezes a gente pensa também, irmãos, que a cobiça está só no que o próximo tem. Não, a cobiça está também no que a gente tem, querendo ter mais. Então, Jesus falou, né, que chegou uma pessoa e falou, mestre, fala que o meu irmão reparta comigo a herança dele. E aí Jesus fala numa parábola, né, que um homem, ele tinha uma propriedade muito grande, que aquela safra dele foi abundante, e ele não tinha onde guardar aquela safra, né? Então, naquele tempo, a riqueza do ser humano era a sua colheita. E aí ele já estava pensando como é que ele ia guardar aquela safra, derrubar aqueles celeiros, montar mais celeiros maiores para que ele pudesse guardar, né? Só que aí uma verdade é dita. Quando nós morrermos, irmãos, nós não vamos levar nada. Não vai um caminhão de mudança atrás do cortejo, né? Não vai. Você não tem gaveta no caixão. Você pode ser enterrado. Eu escuto histórias de pessoas que foram enterradas com anéis, brincos, pulseiras, roupas caras. Irmãos, não vai nada disso. Isso vai continuar no pó. Quando formos exumar aquele corpo, irmãos, talvez a pulseira esteja ali se ela não foi tirada antes, né? Senão ela vai continuar ali, só que não vai estar mais no braço, vai estar no caixão, porque a gente vai voltar ao pó. Então a gente não vai levar nada, a pulseira vai continuar ali na terra, né? Então nada se leva, né? Então a gente tem que saber que o que vale
é o que nós temos nessa vida, o que vale é o que nós temos com Deus, que é a nossa salvação. E o irmão João Batista, ele fala que o maior vencedor não é aquele que vence o próximo, não é aquele que tira boas notas melhor que o outro, não é aquele que comprou um carro melhor que o outro, não é aquele que comprou uma casa melhor que a outra, mas ele fala aqui que é o outro, que é aquele que vence a si mesmo, ou seja, eu conseguir vencer o meu desejo de ter. O pastor falou da tecnologia, né? Hoje, as pessoas elas já ficam olhando na internet quando é que vai lançar o último smartphone. Né? Quando que vai lançar o próximo telefone, aquele smartphone, aquele iPhone que está lançando. Nossa, já fica contando, ó, faltam 15 dias para lançar aquele iPhone que custa o preço de um carro. Né? E aí você para pensar, um carro na palma das nossas mãos. Né? Irmãos, eu não tenho nada contra quem consegue comprar um carro e bota na mão, mas eu não vou trabalhar, né, perdendo as oportunidades de ter a minha família ao meu lado para comprar um carro para ficar andando com ele na mão. Esse aqui liga, esse aqui tira as fotos que eu gosto, esse aqui filma como eu quero, tá bom. Esse aqui faz ligação, tá ótimo, né? Mas não sou nada contra quem queira, né? Quem tem a oportunidade de comprar, a gente também tem que lembrar disso. Se a pessoa tem a oportunidade de comprar, que ela compre. Mas eu não posso querer mais. Não, eu vou trabalhar, porque enquanto eu não tiver aquele iPhone ali, eu não vou sossegar. Então, isso é pecado. Isso se torna uma doença e pode nos deixar doentes. Né? Paulo diz que de ninguém cobiceia a prata, nem o ouro, nem a veste. Desejar ou almejar não é pecado. O pecado, irmãos, é quando isso se torna primeiro lugar em nossas vidas. Então, quando isso passa a ser, né, até mais que Deus para a gente. Porque eu não aceito o que Deus me deu. Né? Eu não aceito aquele carro que Deus me deu, eu não aceito aquela casa que Deus me deu. E tem pessoas, irmãos, que não aceitam a família que Deus deu. E o nosso bem mais precioso é a família. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Sim, almejar, desejar, né? Ter aquele sapato, almejar aquele celular, aquele carro, não tem problema. O irmão não pode cobiçar. Ou que não precisa estar cobiçando o do próximo, mas cobiçar a si mesmo, ao ponto de ficar doente por causa daquilo. Né? E às vezes a gente está falando muito do material, mas o pastor falou aqui do abstrato. Né? Também existe isso, da cobiça de ser igual àquela pessoa. Né? Aquela pessoa, ela é tranquila, então eu quero ser igual. Ah, eu queria tanto ser igual àquela pessoa que é mais agitada, eu sou muito devagar. Raramente acontece isso, né? Uma pessoa devagar querer ser agitado, porque ele já está tranquilo que ele não vai almejar isso. Mas geralmente o agitado fica, nossa, eu não vou sossegar enquanto eu não tiver paz. Você nunca vai ter paz. Porque enquanto você almejar ter essa tranquilidade e não buscar a calma que Cristo pode nos dar, a gente não vai ter a paz. Né? Então, irmãos, que a gente possa, né, pensar que o nosso primeiro desejo deve ser sempre, né, buscar a Deus e a sua justiça, porque com certeza, como Mateus 6,33 fala, todas as demais coisas Ele nos suprirá, Ele nos dará, e que nós tenhamos principalmente o coração grato de aceitar e agradecer o que nós ganhamos de presente do nosso Deus. Eu penso assim, faz bem lembrar, quanto aos desejos, ao desejar em si, é bom a gente lembrar que há desejos lícitos e desejos ilícitos. Então a gente não pode se esquecer disso. Nem todo desejo é lícito, mas nem todo desejo é ilícito, é proibido. Há desejos que são, né, legítimos, mas dentre dos desejos legítimos, nós ainda precisamos considerar uma outra situação. Um desejo legítimo, um desejo permitido, ele não pode ser desejado por uma motivação errada. Alguém pode
desejar algo que é lícito, mas por uma motivação errada. Seria por uma concorrência, porque o outro tem. Né? Sim, você pode desejar, eu gostaria, eu quero ter isso, quero ter uma casa, quero ter a panela, quero ter o fogão, quero ter... Mas por quê? Porque o outro tem? Não, essa não pode ser a motivação. Então, tem desejos proibidos e tem desejos permitidos. E dentre os desejos permitidos, nós precisamos ainda classificar que é possível ter um bom desejo, legítimo, mas motivado por uma razão, por um propósito que não seja o correto. E aí esse desejo, ele se torna então um desejo ilícito, porque ele é motivado por um fator que não representa aquilo que agrade a Deus. Como ter desejos lícitos ou como se livrar da cobiça? A gente não tem uma receita pronta, a gente precisa firmar um acordo como Jó. Eu vou cuidar dos meus olhos, porque os meus olhos são a janela da alma. Então, esse é um fator muito importante. Cuidar dos olhos, daquilo que vemos, aquilo que realmente nos empolga, porque o olho é muito mais do que uma visão. O olho, estudando um pouquinho sobre o olho, de algum tempo para cá, em função do problema de saúde do Tiago, eu descobri algumas coisas sobre o olho que são fantásticas. O olho tem o chamado nervo óptico, que é o que lesionado não tem cura, não tem recuperação pela ciência, e uma lesão no nervo óptico, ela vai provocando então a falha na transmissão da visão. Esse nervo óptico, ele pega a imagem capturada, e são milhares de nervinhos, fiozinhos, que vai conduzir para o cérebro aquilo que se viu. À medida que esse nervo óptico sofre lesão, essa imagem vai ficando comprometida, e quanto mais a lesão aumenta, chega ao ponto de uma perda da visão total. E não tem como, não existe transplante para o nervo óptico, existe para outras partes do olho, mas para o nervo óptico não tem, porque ele é muito próprio do próprio indivíduo. E aí, o olho então é muito mais do que o enxergar. O olho, ele carrega uma imagem que vai direto ao nosso pensamento, a nossa capacidade que Deus nos deu de ter um juízo entre certo e errado, pode, não pode, bem ou mal, e por isso que os olhos de fato são, digamos que o principal fator para que a gente possa conseguir ser vencedor nessa luta contra a cobiça. Mas eu consideraria também como muito importante nós não perdermos de vista o quanto que a cobiça ela é maléfica para quem cobiça. Para quem cobiça. É um mal que se faz a si mesmo. A gente viu alguns exemplos aqui citados da Bíblia, o caso da vinha de Nabote, por exemplo, Acabe perdeu a vontade de comer, só porque ele queria uma vinha. Mas não é só porque ele queria uma vinha, é porque ele tinha um desejo que não tinha mais controle. Então a questão não era a vinha, a questão não era Nabote, a questão era no coração. Isso se tratando de coisas do outro. Mas eu me lembrei aqui também do caso, por exemplo, de Aminon. Aminon era filho de Davi, e a cobiça de Aminon foi muito trágica ainda, mais ainda, porque a cobiça de Aminon ele voltou os seus olhos para sua própria irmã, Tamar, e ele queria, porque queria Tamar como sua mulher. E aí que entra um ponto muito importante, é porque se a cobiça não for controlada e não for então sufocada, vai ter sempre alguém, um mensageiro de Satanás. Para Acabe foi a própria mulher,
No caso de Aminon, aí apareceu um amigo chamado Jonadab, e Jonadab disse o seguinte para Aminon, porque Aminon estava, olha só, diz lá em 2 Samuel 13, depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita. Aminon ficou angustiado ao ponto de adoecer. Aí esse Jonadab, Satanás, ele tem sempre, o seu mensageiro. Ele manda esse amigo falar para Aminon o seguinte: olha, Aminon, faz o seguinte, finge que você está doente, está de cama, e manda falar para o seu pai que você está muito abatido, está muito triste, está muito para baixo, e você precisa de se alimentar, porque você está com fome, está ficando fraco, mas que você quer que Tamar leve lá no seu quarto a sua refeição. Então, Aminon, ele segue o conselho, e isso acontece. Tamar entra pelo quarto para levar comida para o irmão. Veja que se tornou uma mente doentia, e ele agarrou a própria irmã, violentou ela. Depois isso tem uma série de decorrências, porque Aminon, ele é morto por um outro irmão, que fica revoltado com a situação, e aquilo se torna um caso trágico de família. Por conta de quê? Uma cobiça. Então a cobiça não tratemos como algo insignificante, como algo pequeno, como algo sem valor, se não cuidado em nosso coração desses desejos que podem vir, às vezes involuntariamente. O olhar, ele vai ser algo natural, mas o persistir em olhar, ele não pode continuar, não pode perpetuar, porque senão o pecado está à porta. Então, nós precisamos cuidar dos nossos olhos, vigiarmos os nossos olhos e entendermos que a cobiça é algo que pode se tornar numa doença, mas uma doença espiritual, para que ninguém se esconda atrás também. Fiquei doente, não, é uma doença espiritual, em que perdeu-se completamente a noção do certo, do errado, e começa a fazer atrocidades. E aí, para a gente fechar então, como vencer essa luta? É só a gente fazer o nosso maior desejo, o desejo de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Se buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, com certeza as demais coisas nos serão acrescentadas. O domínio próprio, seremos alguém mais temperado, mais equilibrado, e não vamos como Aminon, nem como Acabe, nem como o próprio Davi, não vamos ceder a esses desejos ilícitos que podem surgir, às vezes até involuntariamente. Como agir para que os olhos não contaminem o coração? O que fazer quando o coração deseja muito aquilo que o meu vizinho tem? O 8º mandamento proíbe o roubo, mas o último mandamento vai mais além e nos diz que é pecado o desejo de roubar. O 10º mandamento nos alerta que existe um abismo entre o desejo e a cobiça, e a melhor saída entre pecar pelo desejo desenfreado é orar para que Deus tenha misericórdia de nós. E às vezes, então, não é nem mesmo orar para que Ele realize os nossos desejos, porque podem ser que os nossos desejos não sejam em nada a vontade de Deus. Nós estamos hoje finalizando os 10 mandamentos e ainda teremos mais 2 estudos pela frente, onde a gente vai fazer como que um resumo de tudo que a gente estudou até aqui. Mas que essa lição de hoje seja para nós de profunda reflexão, que a gente não deseje nada de concreto, que a gente não cobice nada de concreto, que a gente não cobice nada de abstrato. A inteligência do outro, a alegria do outro, a paz do outro,
as coisas do outro, né? O verso lá 17 termina dizendo: nem coisa alguma do próximo, nada, absolutamente nada, porque tais coisas são do outro. E se Deus tem planos e propósitos para a nossa vida, que a gente o tenha, no tempo próprio a gente conquistará, se essa for a vontade do nosso Deus. Silvânia, Eliezer, se quiserem fazer alguma consideração final para a gente estar já concluindo. Nós vemos que no princípio Deus criou os céus e a terra, né? E Ele criou os anjos, né? E houve um anjo que se rebelou contra Ele. Diz assim: Lucifer almejava o trono de Deus depois de tentar se rebelar e expulso dos céus com os que apoiavam. Interessante, além dele ser expulso, e aqueles que apoiavam a ele também foram expulsos. Então nós vemos que quando nós desejamos algo que realmente é uma cobiça, não só nós sofremos, mas também as pessoas sofrem as consequências, as pessoas estão perto de nós. E lá em Isaías, no capítulo 14, o verso 3 diz assim: e tu dizias no meu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Então nós vemos que ele almejou o trono de Deus. Deus criou ele e ele ali almejou. Que nós possamos estar atentos a essas coisas que às vezes o inimigo lança em nossas mentes, em nossos pensamentos, que sejamos um pensamento realmente voltado para o próprio Deus. Como o irmão Eliezer falou, né? A cobiça, ela, por mais que a pessoa, né, esteja sofrendo com isso, porque a pessoa que cobiça sofre, irmãos, a gente não pode achar que ela está bem, não. Ela sofre, né? Mas ela não pode se esconder atrás desse sofrimento, porque ela está errando, ela está pecando. É um erro. E às vezes a gente se esconde atrás desses erros, né? A família também sofre, né? Então as pessoas em volta, os amigos, até a pessoa mesmo que ela está invejando, acaba sofrendo. Então é um efeito em cascata. E a irmã Ana Cláudia, ela fala que Deus sonda e sabe o que há no coração de cada um de nós, né? Que sejamos prudentes e sábios em todo o nosso viver. Pois bem, assim nós estamos terminando então a nossa escola nesta manhã. Agradecemos a todos pela participação, aos irmãos que estão aqui presentes, aqueles que estão também presentes na internet. Foi muito bom nesse tempo juntos termos estudado sobre esse último mandamento, e que Deus, pela sua graça e misericórdia, nos ajude a praticar, colocar, né, para funcionar na nossa vida esse controle sobre os desejos, né, fazendo um filtro naquilo que é desejo legítimo, que é permitido, que seja por uma motivação correta, certa, e que Deus possa assim nos abençoar. Amém? Nós vamos orar terminando assim este encontro desta manhã, Escola Bíblica. Logo à noite, às 7h30, estaremos aqui juntos, e quero pedir ao irmão Eliezer que possa orar para a gente, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Senhor Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, mais uma vez, te agradecer nesta manhã, porque o Senhor tem provido tudo em nossas vidas. O Senhor tem cuidado de nós a cada momento, ó Deus. Obrigado por esse Deus tão maravilhoso que o Senhor é. Ó Deus, também queremos agradecer por cada irmão que está aqui no templo, aqueles que estão à distância, que possam também, ó Deus, ser abençoados por Ti, possam ser alcançados, ó Deus. Deus possa se fazer presente no meio de cada um deles, ó Deus. Também queremos agradecer por esse dia, que é o dia do pastor, que o Senhor continue abençoando os nossos pastores, ó Deus, a cada dia, dando-lhes sabedoria nesse tempo, ó Deus, para que possam nos conduzir, ó Deus, às mansões celestiais, que possamos ser, ó Deus, ovelhas realmente que obedeçam os seus pastores, ó Deus. Muito obrigado por tudo, por este momento que ficamos aqui, por tudo que foi mencionado aqui, ó Deus, da Tua Palavra, que possa surtir, ó Deus, o efeito em vários corações, ó Deus, que precisam
ouvir a Tua palavra. Muito obrigado por tudo, Deus. Em nome do Teu Filho amado é que oramos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Assim terminamos, irmãos, com oração em silêncio. Estamos encerrando. Que Deus possa nos abençoar nesse dia. Até logo mais à noite, às 7h30, se Deus nos permitir. Amém.